Olá, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre este projeto importantíssimo do governo do Estado de São Paulo, o novo Rio Pinheiros, né? Então, temos aqui uma apresentação, mas vou complementar com algumas observações. Então, a primeira tela que nós temos aqui, ela mostra onde está o Rio Pinheiros, né, na região metropolitana de São Paulo. Então, aqui nós temos o Rio Tietê, vindo lá de Salesópolis, né, andando lá para o Mato Grosso do Sul, o Rio Paraná, e ele recebe aqui dentro de São Paulo, ali no Cebolão, né, aquele complexo viário que tem ali na zona oeste de São Paulo, ele recebe o Rio Pinheiros, que tem na sua formação aqui o Guarapiranga, o Grande e outros rios aqui da região sul de São Paulo, e então se juntam aqui esses rios, a saída da represa Guarapiranga, a represa Billings, e aqui então é o Rio Pinheiros. Então, o Rio Pinheiros, ele é um afluente do Rio Tietê. Então, compõe o Rio Tietê. E vejam, lá em 1920, as pessoas se divertiam com as piscinas de madeira que eram colocadas dentro do rio, né? Nós tínhamos aqui as regatas do Rio Tietê e as piscinas do Rio Pinheiros. Então, a bacia hidrográfica, ou seja, a área cujas águas de chuva correm para dentro desses rios, era do Tietê e do Pinheiros, eram locais muito agradáveis. E as pessoas costumam dizer, puxa vida, como era legal naquele tempo, né? Em 1920, São Paulo tinha 579 mil habitantes e a expectativa média do brasileiro era 35 anos. Então era muito bom, mas as pessoas viviam pouco, né? Aqui, em 1920, a Avenida Paulista, né, com seus casarões, as suas árvores, seus bulevares, e hoje a Avenida Paulista, né? 39 municípios, 21 milhões de pessoas, uma das maiores concentrações populacionais do globo. Somente a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, mas a expectativa de vida hoje é de 78,4 anos. Então, vivemos mais, vivemos bem, só não tínhamos, né, um Pinheiros na qualidade que gostaríamos de ter. Então, relembrando ainda, né, na década de 30, essa fotografia mostra como era o Rio Pinheiros, um rio que formava meandros. Por que formava meandros? Porque numa região muito plana, como aqui no Planalto Paulista, o rio ele procura o caminho de menor gasto de energia. Não é por isso que ele, nessa situação, faz esses meandros. E o problema com esses meandros é que, quando a população começou a aumentar e a habitar próximo desse rio, quando vinham as fortes chuvas, nós tínhamos as enchentes, né? Famosas enchentes de São Paulo, que ultimamente nós não temos visto muitas, né? Então, aqui, só para ter uma ideia, o canal do Rio Pinheiros, hoje, aqui o Jockey Club, o canal do Rio Pinheiros, e em azul o que era o Rio Pinheiros antes dele ser canalizado. Então, aqui, mostrando que a ideia do engenheiro Billings, que fazia
a reversão das águas do Pinheiros e do Tietê para dentro de uma represa e depois gerava energia elétrica lá embaixo, né? Na usina Henry Borden, quando a gente desce lá para o litoral, se olhar aqueles tubos que tem assim na serra, são os condutos que levam a água para as turbinas para gerar energia elétrica. E foi isso que trouxe o progresso aqui para São Paulo. E junto com o progresso, né, segundo a segunda lei da termodinâmica, todo sistema tende a um estado de maior entropia, ou seja, de maior confusão, né? E é isso que aconteceu. O sistema, as indústrias se localizaram por aqui em função daquela energia barata que vinha de Henry Borden. As pessoas passaram a vir para São Paulo para ter mais emprego, para ter mais diversão, e com isso, né, como qualquer sistema que você não controla, ele gera a poluição. E aí, o Tietê, lá em 1992, estava muito poluído. O Pinheiros, da mesma forma, né? Aí a sociedade civil se organizou, né, fizeram um abaixo-assinado com a caneta, né, em papel, pedindo, com mais de 1.200.000 assinaturas, e fizeram essa demanda ao governo para coletar e tratar os esgotos, tanto os industriais quanto os residenciais que poluíam o Tietê. Então, aqui nesse gráfico, nessa figura aqui, em amarelo, né, nós temos a área em que havia a coleta do esgoto e em verde a área cujo esgoto era tratado. Então vejam que nós tínhamos um índice de tratamento muito baixo, né? E aqui em 2021 nós já observamos o quê? Que há uma coleta muito maior, né? Mas há também um tratamento muito maior, né? E isso resultou na famosa mancha de poluição que descia o Tietê até Barra Bonita. Hoje, essa mancha ela vai só até Cabreúva, né? Então, o Tietê lá embaixo já está mais limpo com o trabalho que foi feito com o Projeto Tietê. Projeto Tietê que levou mais de 11 milhões de habitantes para coleta e tratamento de esgoto, né? Então, houve, sim, um grande desenvolvimento na área do saneamento ao longo desses últimos 30, 40 anos, né? Entretanto, a bacia do rio Pinheiros, que está mostrado aqui, né, com seus afluentes aqui, o córrego do Morro do S, o Pirajussara, o Jaguaré, o Água Espraiada, o Cordeiro e tantos outros. Essa bacia hidrográfica, então, todos esses rios levavam águas não com qualidade não adequada, com baixa qualidade essa água. Por quê? Porque aqui é uma região onde nós temos habitações de baixa renda em áreas irregulares, onde o esgoto não era nem coletado, muitas vezes, né? Vejam, só para ter uma ideia, esse aqui é um filme do rio Pinheiros, né, com seus interceptores aí em verde, e olhem, uma área muito bem urbanizada, né? Mas se você continua subindo aí e vira ali na Roberto Marinho, aquela avenida que vai para o aeroporto, vejam que tipo de habitação nós temos
habitações praticamente dentro do córrego, com uma dificuldade muito grande para que a gente possa coletar esse esgoto. No passado, foi tentado trabalhar diretamente no Rio Pinheiros, né? Com esse processo da flotação, onde se jogavam substâncias químicas e você tinha a carga orgânica que vinha para a superfície, você tirava e levava esse lodo para um aterro sanitário, mas foi um projeto que não prosperou, porque houve aí uma dificuldade no âmbito do Ministério Público com relação à qualidade das águas, não prosperou. Tentaram de novo em 2010, né, com outras tecnologias, mas tratando do Rio Pinheiros, né? Tratando o quê? Dando um antitérmico, ao invés de fazer o quê? Dar um antibiótico, para que o problema fosse de fato resolvido. E é isso que nós estamos falando aqui. Quando nós Sabesp, recebemos o desafio do governo do estado, olha, queremos limpar esse rio até o final de 2022, a mídia colocou dúvidas. Vai mesmo? Agora vai? Né? Por quê? Porque já havia acontecido uma tentativa fracassada no passado do antitérmico, né? Então, qual foi a nossa estratégia? Vejam, olha a situação do córrego Zavuvus aqui nesse slide, né? Olha aqui esse outro córrego e vejam as casas praticamente dentro do córrego. E aqui, olha, a saída dos esgotos. Esses tubos aqui são direto do banheiro do camarada lá, que o esgoto vem jogado direto aqui no córrego. Então, essa situação que estava nos córregos que afluíam ao Rio Pinheiros, né? Então, o que foi a nossa estratégia? A estratégia do antibiótico, né? É coletar, afastar e tratar os esgotos nas subbacias, ou seja, naquelas áreas que drenam, né, esses córregos que drenam para dentro do Rio Pinheiros, né? Isso é uma continuidade daquele projeto Tietê, que a gente falou, que já levou mais de 11 milhões de pessoas, do esgoto de 11 milhões de pessoas para tratamento, né? Intensificação e aceleração das ações operacionais, eliminação de lançamentos e aumento do índice de coleta. E nós trouxemos uma inovação nesse projeto, que é a unidade de recuperação de qualidade da água do córrego. Por quê? Em muitas situações, e eu vou mostrar depois, não foi possível, né, chegar com os condutos para poder coletar o esgoto e tratá-lo. Então, em situações de informalidade muito grande, né, por parte habitacional, que é muito complicado até para chegar lá, nós tivemos que fazer essas unidades. E depois eu vou mostrar essas unidades aqui. Então, qual foi o desafio da companhia, né? Foi levar 533 mil economias. O que é uma economia? É uma ligação de água e esgoto, tá? E encaminhar essas 533 mil economias para a estação de tratamento de esgoto de Barueri. E aí, olha, 1.600.000 pessoas, né, beneficiadas com isso, e ainda coletar 73 mil que não tinha nem conexão, não tinha nem rede para coleta de esgoto passando perto da casa, né? Investimento de 1,7 bilhão. E aí, o que é isso? É encaminhar 2.800 litros por segundo
de esgoto para tratamento, DBO menor que 30 miligramas por litro. O que é isso? DBO, demanda bioquímica de oxigênio. O que quer dizer isso? É a quantidade de oxigênio que eu tenho que usar para degradar a matéria orgânica para virar simplesmente CO2 mais água, né? Ou seja, para mineralizar completamente aquilo e deixar o corpo d'água limpo, né? OD, oxigênio dissolvido, maior que 2 miligramas por litro, que é a concentração de oxigênio na água é importante para quê? Para que qualquer matéria orgânica que seja, que chegue no córrego, a bactéria que vai degradar esse esgoto, ela respira oxigênio. É uma bactéria que nós chamamos aeróbia, né? E essa bactéria, então, ela não emite aqueles odores ruins que a bactéria anaeróbia utiliza o enxofre para seu processo metabólico, e nesse uso para degradar essa matéria orgânica, então, ela usa o enxofre e como subproduto vem o gás sulfídrico, que é o H2S, a fórmula química. E isso é o mau odor que fica no córrego. Então, o que a gente queria? Um córrego que as bactérias aeróbias possam trabalhar. Um córrego em que a carga orgânica não seja muito grande, seja da ordem de 30 miligramas por litro de água. E a experiência que nós, aqui na Sabesp, já tivemos, com essa concentração de demanda bioquímica de oxigênio, no programa Córrego Limpo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, nós observamos que já tinha peixe, não exalava cheiro. Então, uma carga menor, né, para o córrego e um oxigênio maior para que os peixes possam viver em harmonia com o meio ambiente. Peixes nobres? Não. Aqui, peixe para viver com essa qualidade, com essa concentração de OD, é mais para o cascudo, o bagre africano e coisas assim. E olha, até o final de 2022, né? Então, o governo criou um programa que tinha esse saneamento, né, a parte de limpeza do córrego, depois a manutenção, por quê? Porque quando vem a chuva, vem muita enxurrada com areia, com argila, e isso deposita no fundo do rio. É o assoreamento, que a gente chama. Então, precisa desassorear. Para quê? Para que haja uma profundidade razoável no rio, para que, eventualmente, possa ser navegável, né? Resíduos sólidos, também, por ocasião das chuvas, o lixo mal descartado, com o escoamento da chuva, vai para dentro do córrego e vem parar no Pinheiros. A revitalização, com a criação aí de equipamentos de lazer, com ciclovias, com áreas aqui para a recreação das pessoas, a usina São Paulo, que vai ter ainda cinema ao ar livre, shoppings e assim por diante. E comunicação social e ambiental, porque você precisava convencer as pessoas de que os nossos técnicos pudessem entrar na residência para fazer as conexões com a rede de esgoto, né? Então, aqui o saneamento, manutenção, resíduos, revitalização e aspectos socioambientais. Aqui, mostrando a dificuldade que os nossos colaboradores tiveram para fazer a conexão. Então, vejam, aqui está
lançado o coletor, né? E aqui vem da residência, né? Vem da residência e entra aqui no coletor, não vai mais para o córrego. E esse esgoto, então, é levado lá para Barueri. Aqui mostrando mais das obras sendo feitas, né? Vejam só a inventividade da nossa engenharia, com essas conexões feitas de forma bastante inovadora, né? Aqui, obras de maior porte que foram feitas, né? Dos interceptores, as ações socioambientais junto às comunidades, cooperativa de reciclagem, né? Já instalamos uma que está em funcionamento lá no córrego Ponte Baixa, né? na região sul de São Paulo. E aqui o resultado, né? Nós tínhamos uma meta de tirar 533 mil economias. Nós chegamos hoje a 622 mil economias, né? 3 meses antes do prazo previsto, né? Foram 277 quilômetros de redes, 52 mil novas ligações. Vejam, isto é equivalente a sanear uma cidade do tamanho de Curitiba em 3 anos, né? Quer dizer, um feito realmente histórico para a cidade de São Paulo. Aqui é a forma de contratação, né, que nós utilizamos, que também foi inovadora. Ao invés de nós fazermos um contrato em que o empreendedor precisava colocar um duto aqui, e na medida que ele põe o duto eu pago, e ele vai fazendo por partes, nós fizemos um contrato maior, em que ele só passava a receber na medida em que ele já atingia uma determinada meta. Então, nós fizemos um processo que nós chamamos de pagamento por resultado, né? E demos um bônus para que, se ele fosse além daquele resultado previsto por nós. E o que acontece? De fato, nós superamos a meta em 17%, 3 meses antes do prazo, em função dessa forma, né? Ele implanta, apura, ele só recebe depois que nós temos o resultado no córrego, ou seja, DBO no córrego menor que 30 miligramas por litro, senão não recebe. Mostrando aqui os valores de oxigênio dissolvido observados agora. Vejam que a meta era de 2 e nós já estamos com valores de 4,3, 3,9, 4. Isso aqui é um gráfico onde aqui na ordenada nós temos o oxigênio dissolvido e na abscissa nós temos o caminhamento desde a usina de Pedreira até lá no Cebolão. Esse outro gráfico mostra em vermelho valores de DBO além da meta e em verde já na meta. Então, observem que em 2019 nós tínhamos muito vermelhos e hoje a maioria aqui é verde, ou seja, cumprimos a nossa meta, né? A continuidade desses resultados depende de um processo de manutenção, né, que nós estamos tendo bastante atenção aqui na companhia. Viram todas aquelas obras que foram feitas. Quando das enchentes, né, eventualmente pode haver algum sofá que venha numa enchente e arrebente algum daqueles condutos, nós temos que ir lá refazer e deixar tudo funcionando muito bem. E temos que fazer, principalmente, um reforço com a comunidade para que
não joguem né, nada que possa comprometer, vamos dizer, o escoamento dos córregos por ocasião das cheias. Então, não jogar o lixo no córrego, né, porque isso vai trazer não só problema das enchentes, mas também problema da piora da qualidade da água dos córregos. Muito bem, e aí os resultados estão já sendo vistos, né? Estamos muito felizes que conseguimos chegar na nossa meta. E nessa direção, né, aqui é o processo de unidade de recuperação da qualidade, que reduz o DBO, reduz os sólidos suspensos e aumenta o oxigênio dissolvido, né? Então, não é nem uma estação de tratamento de esgoto, nem uma estação de tratamento de água, mas recupera o córrego, tá certo? Nós já aqui mostramos as 5 unidades de recuperação. Jaguaré, que fica aqui no córrego Jaguaré, né, perto aqui da cidade universitária, aqui está o Pinheiros, 300 litros por segundo, é uma vazão considerável. O Pirajussara, que é o dobro, são 600. O Cachoeira, que fica aqui na região bem mais ao sul. Depois, o Antunico, que fica aqui na saída da comunidade Paraisópolis, e o Água Espraiada, que fica na margem direita, aqui perto daquela região que eu mostrei no início, naquele voo Google em cima da bacia, né? Essas 2 unidades, Pirajussara e Jaguaré, já estão em pré-operação. Já estão tratando aqui no Pirajussara perto de 300 litros por segundo e no Jaguaré já 300 litros por segundo. E essas outras aqui estarão prontas até o mês de setembro. Só para observarem o porte dessas obras aqui, a obra do Pirajussara, né? Estamos também utilizando uma outra tecnologia na área da inovação, que é uma injeção de oxigênio supersaturado ali na região aqui aqui é a usina São Paulo, né? Aqui é aquele viaduto da Berrine ali, e aqui fica uns 200 metros a montante, fica o sistema de oxigenação, que constitui nós temos aqui uma torre com esse oxigênio supersaturado e ele é injetado por uns difusores aqui para dentro do Rio Pinheiros, né? Vejam aqui os difusores jogando o oxigênio supersaturado, né? Uma tecnologia americana que nós estamos utilizando, e vejam a qualidade da água do Pinheiros nos dias de hoje, né? Aqui um filme feito por nossos funcionários lá na Avenida Luiz Gusquem, na Zona Sul, córrego Ponte Baixa. Vocês podem ver aí os peixes que estão muito felizes com a qualidade da água que nós estamos conseguindo atingir no córrego Ponte Baixa, né? E para finalizar, esse vídeo aqui que vai além dos nossos funcionários. Isso aqui são ciclistas e depoimentos espontâneos da felicidade que estão tendo de ter esse rio limpo e podendo praticar o seu esporte sem mau cheiro, com qualidade. Agora realmente está com uma cara de rio, tem partes assim que a gente sente prazer em olhar, né? E
ver natureza, coisa que a gente não via antes. Quem mora na cidade de São Paulo tem esse rio como uma parte integrante. E agora permitir que a gente tenha um verdadeiro parque às margens do rio é resgatar toda uma união de cidade e meio ambiente propício à prática de esportes e atividades ao ar livre. E com isso, então, nós encerramos essa nossa apresentação, esperando que os nossos professores possam ter apreciado, e me coloco à disposição de todos para para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham, e terminando dizendo que Sabesp cumpriu a missão que parecia impossível.